Olá pessoal, como estão? Quem fala aqui é Bruno Rossini, médico otorrinolaringologista. Hoje eu tenho o grande prazer de convidar um grande amigo meu, por coincidência também chamado Bruno, Dr. Bruno Cesarino, é urologista. E eu gostaria, Bruno, inicialmente, antes da gente começar aqui a bater o nosso papo sobre ronco e apneia obstrutiva do sono relacionado a problemas de disfunção sexual, eu gostaria que você se apresentasse para os espectadores, para eles te conhecerem um pouquinho mais também, por favor. Obrigado, Brunão. É um prazer poder participar desse nosso bate-papo, que vai ser tão enriquecedor em uma área de intersecção de especialidades entre a urologia e a otorrinolaringologia. Eu sou urologista de formação, fiz minha formação complementar em andrologia, trabalhei muitos anos em uma clínica de reprodução assistida, em que tinha casos de reprodução assistida, de andrologia e medicina sexual. E hoje atuo no meu consultório próprio e conheci o Bruno tomando um café no Sírio-Libanês, tem mais ou menos uns 10, 12 anos, em que a gente pôde se apresentar por uma coincidência de nomes. Depois começamos a ter casos juntos de intersecção de pacientes e hoje temos uma amizade bem profícua aí, com bastante troca de experiência. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho de um tema que tem uma intersecção muito grande, que é a disfunção erétil, que pode ser ou não causada pela apneia obstrutiva do sono, mas a gente vai começar falando um pouquinho, Brunão, a respeito de uma coisa que é uma endemia, né? Uma pandemia, que é a obesidade e a síndrome metabólica, Bruno, mas Verdade. vamos conversar, bater um papo aí, me conta. Legal, show de bola. É isso aí. E eu, como otorrinolaringologista, eu vejo casos de ronco, apneia diariamente, né? O meu, podemos dizer assim, é o meu ganha-pão, né? E os pacientes vêm com diversas queixas, não só que têm sono de qualidade ruim, que acordam cansados, que a esposa não para de reclamar do barulho que esses pacientes fazem para dormir, mas também queixas que a gente nem acha que tem relação com a apneia obstrutiva do sono, que são queixas, por exemplo, de diminuição da memória, diminuição da criatividade, né? E também uma queixa que surge, né, nos homens aí, principalmente de meia idade e até a terceira idade, que é a disfunção sexual, né? Eu gostaria que você explicasse para a gente, você já deu uma palhinha aí falando que tem a ver também com a obesidade, com a síndrome metabólica, totalmente correlacionados à síndrome da apneia obstrutiva do sono. Então eu queria que você desse uma palhinha para os nossos espectadores, como essas coisas que parecem ser tão diferentes, né? O sono, a obesidade com o desempenho sexual, por favor. O médico, hoje em dia, o médico moderno, ele não pode se ater a apenas investigar doenças atrás da sua especialidade, né? Cumpre ao médico, especialmente o urologista, que acaba se tornando o médico do homem, entender o paciente globalmente e acabar fazendo um tipo de rastreamento de saúde, que se você entender um indivíduo de 50 anos apenas como um indivíduo que tem disfunção erétil, fatalmente você vai deixar de fazer grandes diagnósticos de coisas que podem abreviar a vida dele, mais do que abreviar a vida, causar uma acentuada diminuição de qualidade de vida, né? Então, quando um indivíduo nos procura com qualquer tipo de disfunção sexual, a primeira coisa que a gente faz é um rastreamento de saúde. Eu tenho certeza que você, Bruno, que atende os pacientes com bastante tempo e bastante cuidado, também faz um rastreamento de qualidade de vida, de questionário de Sim. rastreamento de saúde, porque você sabe, como eu sei, que o ronco e a síndrome da apneia obstrutiva do sono estão relacionados de maneira adquirida com obesidade, com sedentarismo, com tabagismo e com o estresse. E parte do que a gente vê hoje de pacientes que têm síndrome metabólica, eles têm basicamente além do clássico, que é obesidade, aumento da circunferência abdominal, sedentarismo, aumento de colesterol e triglicérides e hipertensão, eles também têm uma queda acentuada da testosterona. Então, a primeira Uhum. coisa que a gente vê em pacientes obesos e sedentários com síndrome metabólica é a queda da testosterona. E esses pacientes passam a roncar e dormir pior, e existe uma correlação gigante entre o cansaço, a sonolência diurna e a diminuição do ciclo de sono adequado para o restauro da fisiologia, com alterações de nível de cortisol e alterações de nível de testosterona. Então, tem trabalhos muito interessantes que correlacionam exclusivamente a apneia obstrutiva do sono
com a queda da testosterona. E Olha isso só. sozinho já é responsável por uma queda do libido do paciente. Então, Uhum. muitas vezes, o paciente ele se queixa de uma diminuição da ereção, mas o que ele tem mesmo é queda da libido. Então, é muito Hum. importante você fazer o rastreamento de apneia obstrutiva do sono. Interessante, legal, muito bem, muito bem. É o que eu vejo mesmo. Pacientes que com essa meia idade para cima aí, sempre um pouco mais obesos, né? Quais são os fatores de risco que eu vejo relacionados especificamente à apneia? Eu vejo muito alterações anatômicas, como hipertrofia adenoamidaliana, desvios de septo nasal, mas também pescoço largo, obesidade central, né? Aquela barriguinha de chope, né? E isso sim está totalmente correlacionado aí às doenças metabólicas, como você falou. E a fisiopatologia da apneia, ela também está muito relacionada às interrupções respiratórias que nós temos à noite. Então, o paciente ele tenta respirar e não consegue, e isso acaba liberando adrenalina, acaba liberando cortisol e leva à alteração de todo o sistema cardiorrespiratório, né, de todo o sistema circulatório do paciente. Tanto que, como você sabe, Bruno, a apneia é um fator de risco isolado para não só para disfunção sexual, mas para eventos cardiovasculares, inclusive graves e fatais, como, por exemplo, infarto do miocárdio e derrame. E eu acredito, né, até gostaria que você comentasse isso, que as mesmas alterações vasculares, né, que acontecem no coração e no cérebro também devem acontecer ali na circulação do sistema geniturinário, né, do sistema reprodutivo. O que que você acha disso, Bruno? Então, é o seguinte, Brunão, o que que acontece basicamente? A lesão de endotélio, que é algo crônico, cumulativo e que atinge todas as artérias do corpo humano, ela está associada com diversos fatores predisponentes. É claro que é óbvio que um indivíduo que fuma 3 maços de cigarro por dia, que tem uma obesidade com IMC de 40, que não faz 1 grama de exercício faz 10 anos, esse cara ele tem uma lesão crônica de endotélio que vai ser muito mais exuberante em um indivíduo que vai acabar infartando mais cedo, vai ter um derrame, do que propriamente um cara que vai acabar se queixando de disfunção erétil. Mas o cara que você vai rastrear a disfunção erétil, que você pode beneficiar, ele é um indivíduo intermediário, não. Então é o cara que ele joga aquele futebol 1, 2 vezes por semana, ele é um cara que sustenta aquela obesidade sem trauma, que não é aquela obesidade mórbida, é o indivíduo que abusa do vinho de quinta a domingo, e que dorme mal e que ronca por conta do abuso de bebida alcoólica. É o Hum, indivíduo que faz o uso recreativo de vape e de narguile, que acha que não é tabagista. É aquele indivíduo que deixa passar uma glicemia de 115 em subsequentes exames de sangue. É aquele indivíduo que tem 220 de colesterol e que não vai atrás do cardiologista para ver. E é aquele indivíduo que não ronca tanto a ponto de tirar a esposa da sala, do quarto, mas é aquele indivíduo que ronca e quando você faz um rastreamento de apneia obstrutiva de sono, ele tem critério e ele acaba tendo um critério para apneia obstrutiva do sono. Esse indivíduo é aquele cara que se a gente fizer intervenções precoces, tanto do ponto de vista otorrinolaringológico, quanto do ponto de vista urológico e do ponto de vista de saúde, esse cara vai se beneficiar muito, porque ele pode não ter uma queixa de disfunção erétil, mas ele já tem uma nota 6, uma nota 7 para sua ereção, ele não dá muita bola para aquilo. Quando você faz intervenções de diminuição de síndrome metabólica, faz o cara fazer um pouco mais de exercício, faz ele entender que o tabagismo eventual também é tabagismo, que aquela glicemia de 115 já é diabetes, e que você faz uma avaliação otorrinolaringológica em busca de fatores de apneia obstrutiva do sono, esse cara ele vai melhorar muito. Então, uhum. a lesão endotelial óbvia é aquela que todo mundo estuda, mas a lesão endotelial suspeita, que é aquela moderada, aquela intermitente, é que a gente pode fazer diferença, né? E aí é aquele cara que vem com aquela nota 6 de ereção, uma testosterona por volta de 300, 280, um cara que já não tem uma frequência sexual tão grande porque já está casado há mais anos, você faz o rastreio, manda para o otorrino, o indivíduo para de roncar, dorme muito melhor, acorda mais disposto para fazer atividade física. Então, muitas vezes é o Bruno que faz um rastreio de ronco que consegue mudar a vida do cara. Sim, sim, muito, muito interessante, muito interessante.
E, bom, eu sei, né? Não sou especialista na área, mas sei de que, além de diversas outras coisas provavelmente indicadas, mas uma das coisas usadas para tratar a disfunção erétil, né, é, o Viagra, o Cialis. E eu gostaria de tocar nesse tema com você é, porque eu recebo alguns pacientes que falam que tem uma piora muito grande da respiração nasal, inclusive até piora do ronco e da apneia, após a utilização de medicações para disfunção erétil, como o Viagra e o Cialis. Eu queria que você comentasse isso, o que que acontece, por que que os pacientes têm esse efeito colateral, e um pouquinho sobre essas drogas, né? O Zoom está mostrando aqui para gente que a gente tem 4 minutos, 5 minutos. Se cair o link, eu te mando outro logo em sequência e a gente depois faz a edição e junta os dois vídeos. Beleza. Então vai lá. Então, Bruno, é o seguinte. Hoje nós estamos vivendo uma epidemia de uso indiscriminado dos inibidores de 5-fosfodiesterase, especialmente o tadalafila, que se tornou um medicamento amplamente disponível no mercado e muito acessível. E as pessoas estão fazendo um uso indiscriminado do remédio de maneira recreativa, né? Porque Uhum. as pessoas hoje elas passam por. Hoje a gente fala de quarta onda de doença da pandemia, que é a doença psiquiátrica, é a falta de confiança, é a falta de autoestima, é a falta de autoconfiança de permitir se relacionar com aquilo que a gente tem, com aquilo que Deus trouxe para a gente. E todo mundo está buscando um padrão de beleza, um padrão de performance, um padrão de desempenho sexual que você não tem base para se comparar, porque todo mundo faz atividade sexual ali a dois, no máximo três, e você não tem base para se comparar. Você vai buscar um desempenho num vídeo pornográfico, um desempenho num vídeo de Instagram, e você acaba se comparando e vendo que você tem um desempenho muito aquém aquele vídeo, mas é óbvio que aquilo não é real. Então está todo mundo buscando um aumento de desempenho e acaba fazendo uso recreativo e abusivo da tadalafila. Tadalafila é a segunda geração de medicamentos do inibidor de fosfodiesterase, a fisiologia do medicamento é fazer uma vasodilatação mediada por óxido nítrico nas artérias aferentes ali do pênis e que faz uma dilatação muito maior do que o fisiológico, aumentando a rigidez da ereção, aumentando a potência e diminuindo o tempo que é o intervalo de refratariedade que é entre uma ejaculação e outra. Um segundo local de produção de efeito do inibidor de fosfodiesterase é nas mucosas nasais e especialmente do nariz. Então, esse efeito da obstrução nasal, ele é tão frequente que a gente consegue medir qual está sendo o efeito peniano do Viagra pela magnitude da obstrução nasal. Que legal, não Então, às vezes, sabia disso. então é um Legal. efeito esperado, Brunão. Então, o Uhum. indivíduo às vezes está usando o Viagra para indivíduos que têm muita, para quem tem indicação, por exemplo, pós-cirurgia prostática ou para pós pacientes que já têm um infarto, que já são diabéticos, indivíduos que têm uma disfunção erétil objetiva, às vezes eles fazem o uso errado, porque o ideal é você tomar o remédio em jejum, sem uso de bebida alcoólica, esperar 3 a 4 horas. Então você consegue medir se o cara está tomando direito pela quantidade de obstrução nasal. Você fala, pô, mas na hora que você foi ter relação, tá para obstruir teu nariz? Você fala, ah, não, não estava muito. Então, certamente ele errou a administração. Olha só que interessante, que interessante. Você sabe que eu prescrevi para esses pacientes que me procuraram, né? Tinham alguns até que tinham indicação de cirurgia, tirar o desvio de septo, diminuir o tamanho do corneto para respirar melhor, não só durante a relação, mas durante todo o dia, né? Mas eu Uhum. prescrevia gotas de vasoconstrictor tópico e também Novalgina para tirar dor de cabeça. Esses Isso. remédios pioram a ação peniana do Não, Viagra? não, efeito absolutamente tópico no nasal e tem pacientes que têm uma cefaleia desgraçada mesmo depois do uso do Viagra, que são coisas que a gente não vê no Tadala. Então, Tadalafila é um uso um pouco menos de pico. Por outro lado, para indivíduos que têm a disfunção erétil realmente vasculogênica, não existe remédio melhor do que a sildenafila, que é o Viagra, porque ele faz um pico de vasodilatação gigantesco e some da corrente sanguínea depois de 4 horas. Então é um Hum. remédio que não sumiu do mercado, é um remédio que tem seus usos, seus objetivos, embora a gente saiba que o cara fica parecendo um pimentão, né? Com cefaleia, com o nariz entupido. E aí, quando o cara fica muito contente, ele esquece disso. Mas se a ereção não é de tão boa qualidade, ele começa a se queixar que o nariz está entupido, né?
Entendi. Poxa, que interessante. Bom, Bruno, tá acabando aqui nosso tempo. Eu gostei muito de bater esse papo com você. Acho que foi muito, enriquecedor para todo mundo, né? Tanto para nós quanto para os pacientes. E queria que você deixasse sua mensagem final aí nos últimos segundos. Brunão, obrigado pelo convite, pelo bate-papo. O mais importante é que o médico que atende qualquer tipo de queixa tem que fazer uma avaliação ampla e restrita do seu paciente. Por isso que a gente tem que atender com calma, reservando 45 minutos, uma hora para cada cliente, porque assim a gente consegue fazer diagnósticos que não são da nossa especialidade e ajudar o paciente como um todo. Show de bola. Poxa, muito bom. Cara, obrigado, viu? Até a próxima aí e um forte abraço.